Oi, gente linda, bem-vindos para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre lealdades sistêmicas. Vou botar aqui o tema pra gente, para quem entrar depois. É um tema bem importante. E quem vai ser a Bea, uma aluna queridíssima minha de Reiki, de Multi, uma super buscadora da luz, que tem muito a compartilhar conosco sobre essa temática. Deixa eu chamar ela aqui pra gente bater um papo aqui com vocês. Vamos ver se a Bea recebe o convite aí, Bea. Veja se apareceu para você. Oi, Bea, bem-vinda. Me escuta? Escuto. Você me escuta? E me enxerga? Me enxerga. Ai, que bom. Às vezes dá chute aqui no Instagram. Bem-vindos, gente. Sejam super bem-vindos para esse movimento de expansão de consciência. Aqui conosco, Bea, bem-vinda. Eu vou deixar você se apresentar um pouco aqui para o pessoal, para eles te conhecerem um pouco. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre lealdade sistêmica, gente. Então, oi, gente. Meu nome é Beatriz. Eu moro aqui no interior de São Paulo, numa cidade que chama Santa Cruz das Palmeiras. Conheci a Sara através de uma amiga muito querida que está aqui na live. Tá aqui nos prestigiando. Conheci fazendo multi com essa minha amiga. Ela me indicou a Sara. E aí eu fui fazer a iniciação já de cara. E hoje em dia eu atuo na área terapêutica, com o Reiki e com a terapia multidimensional. E quem sabe logo mais com a constelação, né, dona Bea? E uma aprendiz aí do autoconhecimento, porque primeiro, antes da gente ajudar o outro, a gente precisa se conhecer, lidar com as emoções, para depois poder transbordar, né? Exatamente, isso é o que um buscador da luz faz diariamente, né? A gente acha que às vezes parou, e aí vem outro assunto, e vem outra coisa, e vem outra coisa, porque a cura é infinita, né, gente? A gente tá num processo constante de evolução, então é um enredo a gente achar que tem um fim. Tá toda a existência em processo constante de evolução, e assim está também o nosso sistema familiar. E esse é o assunto que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, para a gente entender um pouco sobre lealdades sistêmicas. Tu quer conversar um pouquinho sobre isso, Bea? Tu quer que eu puxo? Fica bem à vontade. Então, quando a gente conversou sobre fazer a live, né? Você sentiu de falarmos sobre ancestralidade. E logo veio na minha cabeça lealdade, lealdade familiar. Porque é uma situação que eu passei recentemente. E até perceber o que era, que eu estava nessa lealdade, preciso autoconhecimento, né? Movimentos sistêmicos, e eu acredito que muita gente deve ter passado ou vai Ou passar tá passando, né? Sem perceber. ou está passando sem perceber. Uhum. É isso, porque esse movimento, gente, da lealdade sistêmica é algo muito sutil
e ao mesmo tempo muito forte que nos impele a ter determinadas ações, que na maioria das vezes são ações que vêm da nossa inconsciência. Dentro do nosso sistema familiar, existe um grande campo chamado campo morfogenético. E nele está contido todas as coisas boas da nossa ancestralidade e também as coisas ainda que não estão bem resolvidas. E o que acontece? Quando algo não está bem resolvido, os descendentes acabam assumindo essa carga quando eles dão o sim para reencarnar, para viver essa experiência aqui na matéria. E o que normalmente a gente acaba repetindo da nossa ancestralidade? Dores, emoções aprisionadas e principalmente os padrões dos excluídos. E o que entra aqui como excluídos? A gente vai falar um pouco aqui, esse assunto ele é muito extenso, ele é muito complexo, ele é muito profundo, mas a gente vai dar uma pincelada para vocês e também o que vocês podem fazer com relação a isso, tá? Soluções para isso também, que é o mais importante, né? Então temos os abortos. O aborto é um assunto muito tabu na maioria das famílias, né, Bea? Eu não sei como é aí em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no interior, as pessoas tratam isso como um segredo. Elas não gostam de falar sobre isso. Aí também, né? Eu acredito que na maioria das culturas é assim. E o que acontece, gente? Um aborto é considerado um filho. Ele faz parte do sistema. E muitas pessoas desordens dentro do sistema. Pessoas que querem ter, por exemplo, filhos podem ter abortos, como podem dar problemas em nível de saúde mental e N outras coisas. A maioria dos problemas de saúde mental é por conta dessa questão do aborto, que é um tema muito delicado, E a, que muitas mulheres não falam sobre isso. sim, e a gente vê o quanto é transgeracional, né? Ai, a minha mãe teve um aborto, aí vai analisar, a avó também teve, a bisavó também teve um aborto. Sim. E assim vai passando, né, de geração para geração. E uma reflexão importante, porque não adianta a gente só receber informação em nível mental e não fazer nada com isso. A gente quer que vocês também reflitam sobre as raízes de vocês, porque vocês são as raízes de vocês. Então, olhem qual padrão que tem se repetido na família de vocês. Vou dar um exemplo da minha família. Às vezes a gente acaba repetindo mais uma linhagem, às vezes a gente puxa mais para a linhagem materna, às vezes para materna, e às vezes a gente puxa para as duas. No meu caso em específico, eu percebi um padrão que se repetiu nas duas famílias, para vocês verem que uma coisa que não está sendo resolvida, ela vem com tanta força que os pais acabam casando com sistemas até parecidos, tá? Então, na minha família tem muitos casos de falência comercial. Tem no lado materno, minhas tias tiveram falência, um tio também teve falência. No meu lado paterno também, a minha avó teve uma falência comercial, foi enganada pelo sócio. Isso de enganar também teve muito de traições nos negócios. O meu pai teve uma falência comercial. Eu liberei, gente. Graças a Deus, liberei isso do campo morfogenético. Isso é a parte boa. Quando a gente começa a trabalhar e a liberar esses padrões, a gente não precisa mais passar por ele. Então tem solução, tá? E o primeiro ponto é identificar os padrões. A gente vai vivendo tanto no piloto automático, tanto, ou às vezes a gente exclui a nossa família, a gente nem quer saber da nossa origem, da nossa história. Ali não tem nada de bom, eu não quero saber da história da minha família, é só daqui para frente. E você pode fazer isso, mas esse campo morfogenético vai estar impactando
na tua história, na tua vida. A gente não tem como fugir desse campo morfogenético. Eu posso me mudar para Maceió, para Nova York, para o outro lado do mundo. A energia da minha família ainda vai estar me acompanhando, né, O meu Bia? caso de lealdade foi em relação à parte profissional. De eu fazer esse movimento de transição de carreira, eu fui fazer direito, porque eu não sabia o que eu queria. Meu pai é concursado, aparentemente era um bom negócio prestar concurso, ter uma estabilidade e tudo mais. Fui fazer direito e sempre na cabeça, não, eu vou prestar concurso público, quando eu formar, vou prestar concurso público, sempre no piloto automático, né? Naquela inconsciência, eu vou seguir ali o que meu pai fez. Até que eu formei em 2019, continuei atuando na área do direito, mas ano passado, já assim, desde o ano retrasado, na verdade, eu senti um movimento contra eu estudar para o concurso. Então, eu estudar era aquele peso, aquela. Me sentia assim, presa numa prisão. É um aprisionamento, gente. É uma sensação de aprisionamento. Vai empurrando a gente a fazer isso, mesmo que a gente não queira fazer, né? Não era aquele sentimento, nossa, eu estou estudando para passar no concurso, que demais. É o Não meu sonho. querido estudar, mas é o meu sonho. Não, eu me sentia cada vez mais presa. E E a gente vai se esgotando, né? Se exaurindo. sim, e cada vez que eu ia melhor na prova, eu ficava mais tensa, porque eu estava sentindo o movimento contra a minha alma. Uhum. Mas eu estava naquilo porque era o caminho do meu pai, era o caminho da minha família paterna, né? O meu avô que falou para o meu pai e meus tios fazerem direito, então os três fizeram direito, né? Meu pai e meus outros dois tios, minha tia e meu tio, e eu estava seguindo esse movimento. Até que eu comecei a fazer os meus movimentos, né? Participar aí de algumas constelações, uns grupos de constelação, fiz o meu movimento, exatamente, o seguro e o conhecido. Porque aquilo ali eu tinha muita força do meu pai fazendo aquilo, estudando para o concurso. Então ele me apoiava muito, me dava assim tudo que eu precisava, E às cursinho. vezes é a nossa criança que está querendo, né, essa aprovação da energia do pai ou da mãe em busca de honrar eles, e ela acha que esse é o único modo de mostrar o amor dela. É um amor cego que a gente chama, né? Sim, Não é por mal que os pais impelem, eles querem que a gente seja sucesso, que a gente se dê bem na vida, que a gente seja feliz. E às vezes vêm essas influências ocultas, né, que nos empurram a fazer movimentos que nem sempre são os movimentos da nossa alma. Tem uma frase que fala: o seu sistema vai evoluir através de você, quer queira você ou não. Então, a melhor chave para todo esse processo é o autoconhecimento, porque às vezes a gente veio ensinar um caminho novo para o nosso sistema, que nem a Bea está fazendo no sistema dela. sim. E eu sempre gostei dessa área, tanto é que eu fiz o iniciação em Reiki nível 1 e 2 há anos atrás, agora fiz o mestrado, 3 anos, a Sara, fiz a iniciação em terapia multidimensional, porque eu sempre gostei disso, mas eu achei que aquilo era só para mim, Um e que hobby, né? Uhum. eu me trabalhar e é isso. E vamos lá no concurso público. Mas chega uma hora que o movimento fica mais forte, né? Que na hora certa a alma grita mesmo, Sim. pedindo. Ela
Às vezes até através de uma doença. No meu caso foi bem parecido com a Bea também. O meu pai também era da área do direito e da contabilidade. No fim, eu acabei escolhendo a contabilidade e mercado financeiro. Ele estava envolvido nisso. E eu também tinha esse amor cego por ele, de querer honrar ele dessa forma. Daí eu fiz contabilidade, gente. Eu ia fazer a faculdade chorando. Eu não entendia por que eu chorava, que era algo que a minha alma não queria. E também, desde pequenininha, eu estava estudando sobre as escrituras sagradas, sobre todas as doutrinas possíveis da espiritualidade, sobre as energias, e isso me trazia muita força. E eu fazia isso, sabe de que forma? Escondida. Por quê? Um outro ponto de lealdade sistêmica para vocês olharem. A maioria das famílias excluía as benzedeiras, excluía os médiums. O que que acontecia com os médiums até pouco tempo atrás? Eles eram enfiados num sanatório dentro de um quartinho com uma camisa de força. Muitas vezes a pessoa nem tinha problema mental, gente. A maioria das pessoas tem desequilíbrios mediúnicos não tratados. Isso aconteceu na minha família também. Então eu tinha um medo muito grande de mostrar a minha espiritualidade, por medo de que algo nesse nível acontecesse comigo também. Então foi todo um processo de autoconhecimento para que eu não precisasse mais da validação do externo. Se os outros não querem olhar para a espiritualidade, se eles não querem olhar para o autoconhecimento, tá tudo bem. Mas eu amo fazer isso. E eles vão ter que engolir. E Eu agora toda a minha família se consulta comigo. Era um julgamento meu. Por quê? Por conta dessa lealdade sistêmica, dessa energia que precisava ser liberada. Ó, as A meninas. maioria Eu nós começamos a estudar o espiritismo escondido. É, a minha mãe, eu não sei se ela está na live ainda, enfim, mas se ela tiver, ela vai lembrar de quando eu comecei com esses assuntos em casa e ela falava: para com isso, menina. isso não é de Deus. Que isso? Vai chamar coisa ruim para casa. É uma. E é bem o contrário. Isso é ignorância, gente, não é por mal. Olha lá. A gente exclui o que a gente ignora, que nem a Bru botou. O que se exclui tem força. O que que a gente rejeita, a gente magnetiza. Uhum. Tudo que a gente resiste persiste. Então, se eu excluo um membro da minha família, alguém na família vai manifestar esta pessoa com essa condição. Outro exemplo de pessoas que são muito excluídas na família: alcoólatras, drogados. A família não quer saber desses patinhos feios. Eles querem até, tipo, fingir que eles nem são da família. E essa não é a solução. Por trás dessa sintomática existe algo oculto que está precisando vir à tona. Não só olhando para o lado sistêmico, existem também questões espirituais envolvidas ali no vício, né? A gente tem que olhar para o ser como algo integral. Então, existem coisas ali que precisam ser trabalhadas, existem dores muito profundas em quem nutre um vício, e excluir não é jamais a solução. E eu sei disso também porque eu vivo isso aqui na minha família. O meu pai, ele é um ex-alcoolista. Ele bebeu durante 40 anos e durante muito tempo a gente fazia esse movimento, não quero saber de ti, né? Tu é um estorvo na família, tu é um peso, porque a família sofre muito quando alguém tem um vício, né? E quando a gente começou a fazer o movimento contrário, de entregar amor, de entregar acolhimento, de olhar também para as partes da terapia que precisava ser trabalhada das dores dele, ele conseguiu se libertar do vício do álcool e do cigarro. Não era só um, eram dois vícios. Então são coisas muito profundas mesmo. Comecei a fazer terapia escondida, a Luísa.
A gente, como terapeuta, mexer no nosso próprio sistema familiar não é fácil, mas no fim é gratificante. Hoje veio meu pai fazendo movimentos diferentes, vejo que estou no caminho, vale a pena. Exatamente, como tem esse campo morfogenético mostrando as dores do nosso sistema, tudo que a gente faz também, por nós, por exemplo, vai reverberar nesse campo morfogenético, vai chegar ali para esse pai que ainda está no vício, para esse filho que está ali com problemas, que está com processos depressivos, seja o que for que esteja acontecendo com algum familiar de vocês que vocês talvez estejam preocupados, o trabalho de vocês nunca vai ser em vão. Eles vão receber tudo isso em algum nível. Quem já está há mais tempo nesse caminho percebe o quanto seus familiares mudaram sem nem fazer terapia. Eles recebem via campo da gente. Eles começam a mudar, é impressionante, A gente né, Bea? tem força para isso, né? E quando o meu medo que era, nossa, o que que o meu pai vai pensar, né? Uhum. Ele aceita, né? Porque aqui como é o nosso caminho é o caminho da nossa alma, ele só aceita, apoia, fala, ah, é isso mesmo. E aí a gente vê que não precisa estar nessa lealdade para receber esse amor, né? Não E mesmo. isso foi o que eu vi depois de fazer esse movimento. E o quanto, quando você está no seu caminho mesmo de alma, o quanto aquilo tem força, né? Porque tudo facilita. As coisas vão acontecendo, as pessoas vão aparecendo. E quando eu estava no outro caminho, por lealdade, era um peso. A gente Nossa, tem os que se arrastar para fazer os movimentos, né, Bea? nada passava, o tempo não passava, a semana era, não passava, parecia que eu nunca ia acabar de estudar. Completamente diferente de quando você está no seu caminho, está estudando. Fardo muito pesado quando a gente assume um lugar que não é nosso, um papel que não é nosso, né? Sim. E tudo isso a gente faz para pertencer, né? A gente quer pertencer ao nosso sistema familiar, mas todos pertencem, né? Mesmo fazendo uma escolha diferente, seguindo um caminho diferente, a gente não deixa de pertencer ao sistema familiar porque escolhemos o nosso caminho de alma, né? Exatamente. E até um ponto importante nisso, às vezes a gente exclui ou rejeita, por exemplo, eu não quero de jeito nenhum ser que nem meu pai. Não quero de jeito nenhum ter um relacionamento que nem era o da minha mãe. Gente, vocês vão colher exatamente isso. É bem o que a Bru botou ali nos comentários. O que a gente exclui tem muita força, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente tem que ter respeito pelos nossos pais, a gente tem que honrar eles. Eles fazem as coisas da forma que eles têm de nível de consciência, com tudo que eles receberam dos pais deles, que também deram o melhor que eles podiam. Então, se a gente entra nessa energia de não quero a todo custo fazer algo, a gente repete. Não, eu enxergo isso. Foram mais de 5.000 atendimentos. Eu enxergo isso em todas as consultas. Ai, mas eu não quero de jeito nenhum ter um relacionamento que nem o do meu pai e da minha mãe, julgando como foi a relação deles. Vai lá e é pior ainda, com uns 10% de acréscimo. Então, o que a gente julga, a gente repete também, né? Então tem que cuidar muito isso. Se a gente não repete, os nossos filhos vão repetir o movimento. É isso que se hoje podemos fazer diferença graças a todos que vieram antes. E é Exato. fazer diferente porque a gente viveu aquilo, né? Então a gente tem que respeitar e honrar mesmo aquilo que foi, porque se não tivesse acontecido, a gente não teria essa consciência de, posso fazer diferente. Exato. Somos 50% de cada um. Se eu tô julgando meu pai, eu também não tô recebendo a força desse pai. E o pai traz a força pra gente fazer o quê? Pra gente ir pra vida, pra gente
viver a nossa profissão, né? Viver o nosso servir, para a gente ir para o mundo fazer esses movimentos da energia yang mesmo. E o mesmo com a mãe. Se eu julgo a minha mãe, eu tô excluindo totalmente a minha energia feminina. E é o que eu mais vejo. As mulheres estão com o feminino muito ferido. E já estive nesse lugar e estou ainda em processo de cura do meu feminino. A Total. nossa ancestralidade teve muitos processos de dor do feminino, então é algo muito importante para a gente olhar. As mulheres estão super na energia oposta ao feminino, muito masculinizadas, né? Querendo competir com os homens, competir com as suas iguais. O feminino alinhado, ele é um feminino em união. Ele quer o bem da sua amiga, da sua colega, ele torce, ele acolhe, ele nutre. E a gente vê o que no mundo corporativo? Uma mulher passando por cima da outra. A própria traição já mostra que a gente está no feminino ferido. Porque uma mulher jamais iria querer que outra mulher passasse pela sensação de ser traída. Ela não entraria numa relação como essa se o feminino dela não tivesse ferido, né? Então, a gente tem que começar a olhar para isso e um lugar bonito para a gente fazer esse movimento é olhar para os nossos pais, olhar para a nossa criança interior que está ali ferida. E isso vocês conseguem entrando nesse processo do autoconhecimento, mas é muito importante a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda. Então, o reiki, a terapia multidimensional, a constelação, eles todos podem estar auxiliando vocês a liberar esses movimentos que vocês nem sabem, que vocês estão, às vezes, experienciando, seja no modo como vocês lidam com o dinheiro, com os relacionamentos, com as amizades, com a saúde. Tem pessoas que não conseguem nem ter rotina de autocuidado, porque nenhuma pessoa do sistema teve. Não Sim. consegue dormir cedo, não consegue comer bem, não consegue dizer não. Então a gente vai, né, nesse fluxo da repetição, mas é possível fazer diferente, não precisa ser pesado, pode ser mais leve, basta vocês darem o sim para esses movimentos, irem em busca, lerem, estudarem. A internet está cheio de conteúdo para quem quer se autoconhecer, para quem quer mergulhar nisso. Nós temos livros maravilhosos sobre esse assunto também, muitos terapeutas. O Brasil é a pátria do evangelho, aqui a gente está com muitas possibilidades. Vai lá para a Europa, para os Estados Unidos, eles estão totalmente desconectados da espiritualidade, lá não tem isso. A gente vive num lugar de muito merecimento, a gente lutou muito como espírito para ter nascido aqui e ter tido essa oportunidade. Mas a gente pode não olhar se a gente não quiser, né? A gente pode usar o livre-arbítrio para não olhar. E é um, As possibilidades estão aí. é um processo, é, não é de uma hora para outra, de um dia para outro. A gente também precisa entender isso, né? Porque às vezes a gente vai em busca desse autoconhecimento e acha que de uma hora para outra tudo vai mudar. Ou Mas como são uma sessão, tudo vai mudar. com uma sessão, tudo vai mudar, mas são pequenos passos em direção aonde você quer chegar, né? Exato. Ao seu interior, tirando as nossas camadas da cebola. Que são muitas camadas. Gente, a gente teve muitas vidas antes dessa. Sim, Muitas. Então a gente tem muitas bagagens, não é nem só o campo da ancestralidade que a gente veio limpar, a gente tem as nossas questões, a gente tem que cuidar também para não ir nesse lugar de jogar tudo às custas da nossa ancestralidade. Eu vejo isso muito acontecer no movimento da constelação. Ai, mas isso é carga dos meus ancestrais. Se não fosse carga sua, você não nasceria nesse sistema familiar. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A gente não ia ter ressonância com esse sistema, a gente ia cair num mais abundante, mais próspero, mais saudável. Então, se eu cair nesse sistema, assume, é teu também, não é culpa do bisavô, do tataravô, do pai, da mãe. Não é culpa de ninguém.
A gente tem que sair desse lugar do algoz e da vítima. Porque quando a gente tá nesse lugar, a gente não sai do lugar. A gente fica só apontando o dedo, a culpa é tua. Daí o outro olha pra ti e diz: Não, mas a culpa é tua, foi tu que começou. A gente não tem progresso nesse E a gente lugar. Agora, se eu as responsabilidade, né? Exato, a autorresponsabilidade é o primeiro passo. É responsabilidade nossa mudar, olhar, fazer diferente. A Maria falou, eu tô faz mais para minha criança. Eu também, inclusive todas as últimas constelações que eu participei, eu representava a criança. E é um longo caminho a criança, gente. A criança ela guarda muita coisa e vocês podem ser os pais perfeitos para essa criança. Às vezes ela vai gerar um trauma com uma coisa muito sutil, não precisa ser um estupro, um espancamento, não precisa ter passado fome, se sentido abandonada, não precisa muita coisa para gerar um trauma numa criança. E a gente tem que olhar para essa criança, porque qual é a realidade que nós temos no mundo hoje? Crianças se relacionando com crianças, a gente não tem adultos com adultos. Por isso que quase todos os relacionamentos estão líquidos, as pessoas não aguentam mais de um ano de relacionamento. Por quê? Porque essas crianças estão muito feridas. Gente, todo mundo precisa de terapia. Os terapeutas, principalmente, eu faço terapia toda semana. A gente precisa olhar para as questões, até porque nós terapeutas recebemos pacientes que têm as nossas dores. A gente se conecta totalmente. Vêm as pessoas para nos mostrar o que a gente também tem ali ainda para curar em algum nível. Então, se vocês veem terapeutas que não fazem terapia, não cuidam da sua energia, eles estão renegando alguma coisa. A gente tem que estar em constante movimento de cura, né? Já está bem mais leve, tá sim, Maria. Tá cada vez mais leve. Que chave poderosa! Nós estamos no país mais livre para praticar a espiritualidade? Sim, gente. A gente nunca teve tantos recursos. Até poucos anos atrás, se tu tomasse ou recomendasse um chá, tu ia pra fogueira. Literalmente. Hoje faz, né? A gente tá fazendo uma live falando com muita tranquilidade sobre esse assunto. Isso é muito maravilhoso de poder fazer. Meu pai tá aqui na live. Olha que bênção! Ancestralidade abençoando o movimento. Nós adultos podemos se abraçar todo dia, trazendo mais amor para nossa criança, para se sentir acolhida e não abandonada. Exatamente. Não adianta a gente culpar os nossos pais. A gente agora, como adulto, é o responsável para curar essa criança. Não cabe aos nossos pais. Tá nas nossas mãos fazer esse movimento de cura. Oi, Carla! A Tchuca, da Bahia. Uma honra ter você aqui conosco. E é possível, gente. É possível, é um trabalho de formiguinha, mas a gente nunca teve tanta oportunidade de se curar como a gente está tendo nessa encarnação. Olha aqui a possibilidade da gente estar aqui conversando em tempo real. Antes a gente tinha que fazer reuniões secretas para a gente não ir para a fogueira, para não ser apedrejado. Então a gente tem muitas possibilidades da gente estar expandindo. E uma coisa legal também, né, que a gente já comentou aqui, que os nossos movimentos de cura vão chegar lá para os nossos ancestrais, mesmo que eles tenham já feito a passagem, eles recebem o movimento. Já tem vários médiums que psicografam após a constelação, por exemplo, algum movimento de cura com a terapia multidimensional, com o Reiki, que os seres mandam notícias. Nossa, eu tô melhorando desde que tu começou a fazer o teu movimento. Então, por exemplo, minha mãe desencarnou. A minha mãe evoluiu muito. Ela desencarnou em 2012 e volta e meia ela traz notícias do quanto que ela melhorou desde que eu comecei a fazer o trabalho para minha família. Então, eles se beneficiam demais. E os nossos sucessores também. Então, como a gente falou aqui de lealdades sistêmicas, quando um dos familiares libera um padrão,
Os sucessores não precisam mais desempenhar este padrão, porque o que estava excluído foi acolhido para o sistema, foi visto. Então, eu quero que vocês de dever de casa façam essa reflexão. O que que a minha família está repetindo Ah, na questão. Na questão do dinheiro, na questão dos relacionamentos, às vezes tem o padrão da traição. Então, em todas as famílias ocorre a traição, ou ocorre o divórcio, ou ocorre mortes violentas. A cada não sei quanto tempo morre alguém de uma morte violenta, um acidente, vícios. Tudo isso, gente, é padrão de repetição. Doenças também, o câncer, doenças autoimunes. Quantas doenças que a gente acaba repetindo da família? Só que a gente não precisa, esse DNA pode ser silenciado. A gente não precisa honrar os ancestrais repetindo o padrão da doença. Então, até mesmo com a questão da doença, a gente pode estar silenciando e liberando tudo isso, tá? Quer trazer mais alguma coisa, Bea? Eu acho que a gente já foi bem profunda aqui no nosso já bate-papo. fomos profundas, acho que a gente abordou tudo, né? E é um convite mesmo, né, para cada um olhar para as suas questões, para o seu sistema familiar, é, conseguir identificar quais são os padrões, né, o que se repete, Uhum. porque é nossa responsabilidade, né, fazer diferença com isso. Principalmente vocês que receberam a informação agora, vocês não podem mais dizer que não sabem. Que estão na inconsciência, não estão, Exato. Não estão mais. não Exatamente. Eu queria fazer rapidinho um convite para o povo aqui de Nova, porque eu não faço esse movimento sempre. A última vivência que eu fiz faz um ano. Vou estar dando uma vivência aqui em Nova Petrópolis, então, galera do Sul, vocês podem se deslocar no domingo, dia 7, das 9 às 18. Eu digo que vocês vão evoluir um ano de terapia nessa vivência, tenho certeza que eu acompanho as pessoas que participaram da última e eu vi a evolução delas, o quanto que elas cresceram na profissão, nas finanças, nos relacionamentos, na família. Venham, tá? Tem ali na minha bio o link de inscrições. A gente tem cerca de 5 vagas ainda, é possível. E a gente vai trabalhar muito os excluídos, as questões familiares que a gente precisa estar olhando dentro da vivência, tá? Fica o convite aí para vocês que estão aqui no Sul. salva. Pessoal, que se eu estou, eu com certeza estaria lá. Um dia a gente vai fazer aí em São Paulo também. Sim, vamos Vamos combinar. movimentar. Logo, logo vai acontecer. Já tô até sonhando. Esses dias eu sonhei que eu tinha que fazer um trabalho em Araçatuba. Nunca fui para lá, só sei que é em São Paulo. Em algum momento vai acontecer algum trabalho em Araçatuba. Vamos. E, e por aí, tá, gente? Então, gratidão, Bea, por ter partilhado a tua sabedoria, ajudado a gente aqui a expandir, viu? Gratidão a todos que estiveram aqui conosco. Vou tentar deixar a live salva. Se ela trouxe insights para vocês, eu peço que vocês encaminhem ela para outras pessoas, tá? Para que elas também possam acessar, encaminhem para os familiares de vocês, para os amigos de vocês, tá? Porque isso também pode estar ajudando outras pessoas no movimento do autoconhecimento delas, certo, gente? Gratidão. Vou encerrar aqui. Um beijo, Bea. Beijo. Gratidão, beijos.